Vamos esperar o pessoal entrar. Iniciando poucos segundos aqui. A live Quem Procura Cura. Oi, Lu. Oi, Bia. Jana! Quanto tempo, que lindo, Fernanda. Tô te esperando aqui, hein? Cris, coisa boa, o pessoal chegando. A gente vai dando uns minutinhos aí. Tô vendo vocês já. Coisa linda. Vamos ver se a gente se organiza pro dia 11 para te receber de visita. Olha só, Francisco Mourão, que lindo te ter aqui. Jana, muito bom te rever também. Gisele, Liana. Então, boa noite, um beijo aí na Maristela e na Carlota. Que lindo te ter aqui, Mourão. Então temos pessoas de todos os lugares aqui. Mourão falando de Juazeiro do Norte. Rita, oi amada. Bom, gente, Dani, bem-vindos, bem-vindas aqui. Eu vou iniciar então agora, já são 7h32, o pessoal vai chegando aos pouquinhos. E a ideia é que nesse mês de outubro, que é tão importante, tão relevante para esse tema do Outubro Rosa, que eu possa, de alguma maneira, compartilhar aqui com vocês a minha trajetória, a minha aventura diante de um câncer, contando para vocês algumas questões, assim, que foram muito importantes na minha trajetória. Eu hoje faço palestras sobre esse tema em algumas empresas, né, clientes e novos clientes que chamam com a ideia de realmente destacar esse assunto e levar mais consciência, mais informações para as pessoas que ou se deparam com esse diagnóstico ou que daqui a pouco estão acompanhando pessoas, né, que estão passando por uma questão de câncer na sua vida ou na sua família. Então, gente, eu tenho 53 anos de idade e eu fiz questão de colocar uma roupa mais decotada aqui, porque aqui vocês enxergam a cicatriz do meu catéter, né, da época que eu precisei colocar. E no ano de 2015, eu vou começar a contar pra vocês, assim, como é que foi a chegada desse diagnóstico na minha vida e algumas coisas que fizeram muita diferença. Ah, Fernanda, não sabia que tu estava passando por essa situação com a tua mãe. Então, acho que primeiro eu quero convidar vocês a colocarem aqui nos comentários perguntas ou questões que vocês entendam que podem ser importantes para trazer mais informações. Essa live, ela vai ficar gravada também, para que as pessoas tenham a oportunidade de assistir depois ou indicar para outras pessoas, se assim fizer sentido para cada um de vocês. Primeiro eu quero comentar que tem uma questão que na minha vida eu nunca imaginei que eu me depararia com câncer de mama. Então tem um mito, eu acho muito importante de já começar por ele, assim, porque a gente precisa desmistificar esta crença. O que acontecia, né? No ano de 2015 eu tinha, portanto, 45 anos de idade. E acho que vale a pena eu contar pra vocês algumas coisas que eu estava vivendo naquele período da minha vida, porque eu acredito que isso pode ter interferido, que me deixou mais propícia a desenvolver um câncer, porque naquela época eu não estava cuidando da minha saúde como eu poderia estar cuidando, porque eu estava lidando com alguns desafios na minha vida familiar e na minha vida profissional. Então, o que acontecia, né? Primeiro, eu nunca imaginei que eu teria câncer de mama. Por que eu não imaginava? Porque toda vez que eu fazia um exame, eu fazia uma mamografia ou eu fazia uma ecografia, eu escutava sempre, gente, tá? E eu faço check-ups, fazia desde os meus 35 anos de idade, já naquela época. Então, desde os 35, até porque eu trabalhei muitos anos como gerente de recursos humanos e dentro das empresas onde eu trabalhei, o check-up de executivos era uma prática de gestão de pessoas. Então, era uma coisa que era obrigatória. Então, a gente fazia, a partir de determinada idade ou a partir do cargo, quando a gente conquistava, um check-up anual. Então, desde os 35 anos, portanto, por 10 anos até o diagnóstico, eu fiz check-ups anualmente. E toda vez que eu me lembro, posso ter passado uma ou duas, na hora que as pessoas faziam a minha anamnese e me perguntavam, né, sobre o meu histórico familiar, eu contava meu histórico familiar. Então eu dizia, na família da minha mãe não tinha nenhum caso de câncer de mama e nem câncer de próstata. Já vou explicar por que eu falo em próstata, tá? E na família do meu pai, a minha tia, irmã do meu pai, portanto, tinha tido um câncer de mama. E a minha avó, mãe do meu pai, também tinha tido câncer de mama, sendo que faleceu, né, de metástase em função de câncer de mama. E aí eu escutava, né? Não, mas então tu não precisa te preocupar com câncer de mama, porque câncer de mama é herança genética materna. Se tem casos de câncer de mama no lado do teu pai, tu não tem motivo para preocupação. Então a primeira coisa, né, que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: hoje não existe mais isso.
tá? Fernanda tá aqui contando, nossa, tá com pai e mãe, né, com esse desafio em casa, Fê. Então vem me visitar mesmo, tá? Te quero mais do que nunca aqui comigo, uns dias. Então, olha só, o que que acontece? Pesquisas mais recentes deixam claro que câncer de mama, ele pode ter, além de fatores genéticos, fatores ambientais, né? E outras situações, como fatores hormonais, como causa de câncer. Desse tipo de câncer que pode acontecer em homens e mulheres, um segundo mito. Porque a gente acredita que câncer de mama, muita gente acredita que só acontece com mulheres. Homens também podem ter câncer de mama, em menor proporção, mas isso pode acontecer. Então, é muito importante que a gente possa se observar, tá? Então, aquele exame do toque, ele realmente é algo fundamental, porém não basta. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é o seguinte, tá? Câncer de mama acontece em homens e mulheres. Outra coisa que eu quero te dizer, caiu por terra por pesquisas mais recentes, essas pesquisas já existem pelo menos há mais de 8 anos, porque foi quando eu fui diagnosticada, que o câncer de mama pode sim ser uma herança genética do lado paterno. Porque ainda muitos profissionais da saúde que não estão tão bem informados acreditam que só vem da origem, né, da genética das mães. E não é o caso, porque na família da minha mãe não existe nenhum caso de mama e próstata. Existem outros cânceres, né, câncer de esôfago, câncer de intestino, mas não de mama. E o que que acontecia? Eu tava assim, ó, de boa na vida. Pensei, bom, eu vou ter qualquer coisa, mas câncer de mama não terei jamais. E aí fui muito surpreendida. Eu lembro que eu estava dirigindo na Carlos Gomes, quem é de Porto Alegre, ou conhece Porto Alegre, né, talvez reconheça essa rua. E eu tava tão confiante no resultado do meu exame, da minha mamografia e da minha ecografia, que fechou uma sinaleira e tava um trânsito muito pesado, então tava andando muito devagar, e eu dei uma espiadinha no envelope. Gente, quase tive um troço. Porque quando eu li aquele envelope, o meu laudo médico dizia carcinoma ductual infiltrante. Aí na hora eu já pensei o seguinte, infiltrante, esse termo aqui é terrível. Porque infiltrante é uma coisa que vai se infiltrando, vai entrando, né? E aí eu lembrava que eu já tinha tido na minha vida uma cárie por infiltração, e eu me lembro que meu dente doía, dava umas agulhadinhas, então a minha lembrança de infiltração era isso. Daqui a pouco tu descobre que tu tem uma cárie no dente, vai descobrir quando aquilo tá incomodando. Eu lembrei também que uma vez no apartamento dos meus pais, quando eu morava com eles ainda, começou uma infiltração no teto. Um dia tinha uma manchinha, assim, semanas depois aquilo tava enorme. Então eu já logo percebi, né? Carcinoma, eu não tinha certeza se aquilo era câncer ou não, mas o infiltrante pra mim foi uma palavra muito impactante. De maneira que tem uma questão, né, que eu acho que é muito importante compartilhar com vocês, que hoje a minha trajetória de trabalho, minha trajetória profissional, hoje eu sou, para quem não me conhece, né, palestrante, ou quem conhece pouco, e trabalho também com facilitação de workshops em diversos temas, comunicação não violenta, feedback, motivação, engajamento, equipe de alta performance, construção de time, assuntos relacionados à liderança e desenvolvimento de equipes, né, inteligência emocional, enfim. E um dos principais temas que eu trabalho hoje, ai, Elis, querida, quantos anos, né? Que eu trabalho hoje é protagonismo. A minha principal palestra hoje, junto com o tema de comunicação não violenta, que é um dos temas que eu sou mais procurada, é protagonismo, propósito e prosperidade. Por que eu tô dizendo isso pra ti, que tá aqui comigo, né? Com todo esse time aqui, com essas pessoas que estão nos assistindo. Porque essa escolha foi fundamental na minha vida. Porque na hora que eu olho aquele envelope, a primeira coisa que vem é, cara, não tô acreditando. Eu não mereço, né? Logo eu sou tão boazinha, porque eu me acho uma pessoa boazinha, né? Inclusive trabalho isso há muitos anos, né? Cada vez me torno mais autêntica em relação a quem eu sou e menos aquela pessoa cuidadora, salvadora e querendo ajudar todo mundo e precisando olhar pra mim. E aí eu acho que aí começam a aparecer também alguns aprendizados importantes sobre essa trajetória, tá? E o primeiro aprendizado que eu tive é que na hora que eu comecei a escutar esses pensamentos, que são pensamentos de vitimização. E por que eu tô trazendo isso? Porque na hora que a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, seja na nossa própria vida ou na vida de alguém que a gente ama, seja um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, é muito possível, né, que o primeiro pensamento seja esse do não é justo. Porque afinal de contas, a gente tenta, né, de alguma maneira buscar uma compreensão. Isso é um movimento natural, inclusive um movimento de defesa. Porque na hora que as coisas acontecem, às vezes a gente fica confuso. E aí então o estado de confusão pede informação.
Então, tudo isso que eu faço hoje, né, de alguma maneira, foram questões que eu desenvolvi a partir dessa situação que eu vivi. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a maneira como a gente recebe vai fazer uma diferença enorme, enorme. Tô te vendo aí, Gi, enorme na nossa experiência. E se faz diferença na nossa experiência, faz diferença na experiência das pessoas que vão compartilhar conosco toda essa trajetória. Então, ainda que seja um processo dolorido e difícil, ele também é um processo de muita responsabilidade. Porque no momento em que a gente escolhe como é que a gente vai receber o impacto dessa notícia, isso vai impactar em todo o nosso ecossistema. E é claro que é um momento em que a gente está precisando, né, muito de compreensão, muito de apoio, muito de entendimento. Então, a primeira escolha, que eu acredito que para mim foi muito importante, foi definir como é que eu ia enfrentar tudo isso. Porque o primeiro pensamento foi um pensamento de injustiça, né? E esse pensamento de injustiça puxa emoções, né? Como raiva, por exemplo. E no momento em que a gente está lidando com uma situação dessas, o que a gente precisa é de força, a gente precisa de esperança, a gente precisa se fortalecer para poder encontrar caminhos para dar conta de tudo isso. E se a gente fica ali pagando aluguel para emoções que podem nos estagnar, como raiva, por exemplo, e que mais, além de estagnar, podem nos intoxicar, porque eu vou colocar cortisol no meu corpo, vou colocar adrenalina no meu corpo, ao invés de buscar substâncias, né, que possam contribuir para que o meu terreno físico seja um terreno mais propício para a saúde. Então tem alguns pontos, né, que eu gostaria de trazer aqui, que são informações mais concretas, além dessa questão também da minha experiência. Em relação à minha experiência, a primeira decisão que eu tomei foi ser o protagonista da minha história. E daí sai, inclusive, né, o tema dessa palestra que hoje eu percorro o Brasil inteiro falando sobre como é que a gente pode, através de uma atitude de autorresponsabilidade, de protagonismo, de encontrar propósito para as coisas, conseguir prosperar mesmo diante de adversidades. E para mim esse é realmente um dos grandes desafios, a gente conseguir se mover de um lugar, né, onde a gente está entendendo que o que está acontecendo ali não é legal, e a gente sabe que não é, um risco de vida que está acontecendo ali, além de um tratamento desgastante emocionalmente e fisicamente que a gente tem pela frente, um cenário de muita incerteza, porque na realidade todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas eu digo que quando eu recebi o diagnóstico do câncer, era como se eu estivesse almoçando, tomando café da manhã, sabe, jantando, indo dormir com a presença da morte do meu lado, porque aí a gente tá pensando, eu posso falar por mim, pensei nela várias vezes e comecei a tomar algumas decisões, né, que até algumas delas foram engraçadas, em seguida eu conto pra vocês, mas essa decisão de como é que eu vou lidar com isso e escolher quem eu vou ser diante deste câncer e escolher que ele não me definiria, mas que sim, eu estava vivendo aquele movimento. Então, na realidade, é um espaço onde a gente precisa perceber, acolher, aceitar esse diagnóstico, parar de brigar contra ele, para que a gente consiga encontrar caminhos de buscar estratégias que possam contribuir para que a gente possa viver a melhor experiência. Então, eu passei primeiro por essa decisão. Eu vou assumir essa circunstância como a pessoa que vai liderar esse processo. Eu não posso saber se eu vou sobreviver ou não a ele. Mas se eu tenho decisões a tomar aqui, que decisões me cabem? E aí eu comecei a descobrir uma série de coisas, né? Primeira coisa que eu descobri é que é muito importante que a gente possa escutar mais de um profissional. Eu lembro que eu fui a uma médica que foi muito bem indicada, né? E tudo bem, mas a linha dela é diferente daquela que eu, no final, escolhi, né? E que, quando eu fiz a consulta com ela, ela já tinha marcado a cirurgia para daqui a 15 dias. E aí eu escutei a Rita, que tá aqui com a gente agora, né? Minha irmã de coração, uma das minhas irmãs de coração, que a mãe dela tinha passado por uma situação de câncer de mama. Escutei a Fernanda, outra Fernanda que não tá aqui conosco, que foi minha colega de colégio, que é médica, né? Cirurgia plástica. E as duas pessoas, quando eu compartilhei o diagnóstico, me falaram de um mesmo médico, né? E aí, gente, tem algumas coisas que a gente precisa escolher, né? E eu resolvi, esse médico era só atendia particular, eu lembro que a consulta dele era um valor muito expressivo. Eu pago o convênio médico, né? Há muitos anos, de um dos meus principais clientes, que eu tenho um amor no coração, que é a Unimed, né? E pago há muito tempo. Então, na hora, aquilo também pra mim era um contrassenso. Eu disse, cara, mas tem milhares de médicos maravilhosos,
na minha prestadora de serviço, por que eu vou pagar essa pessoa que é particular? Mas essa pessoa tinha salvado 2 vidas dentro das minhas relações, né? E vinha de pessoas que eu amo, que são minhas amigas desde minha praticamente infância. A Fernanda tá na minha vida desde meus 13 anos de idade, a Rita também. Então, eram pessoas que eu tinha muita confiança, de maneira que eu resolvi escutar esse médico. E eu vou dizer pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, hoje, quando eu faço palestras em empresas, que eu levo essas informações, uma das coisas que eu digo sempre é o seguinte: diante de um diagnóstico difícil, desafiador, onde tu pode sair dali, né, com sequelas, ou quem sabe, não sair dessa situação viva, é muito importante quando a gente tem a graça, né, e o privilégio de poder escutar outras pessoas, escutar mais de um profissional. E aí quando eu chego nesse médico, e eu faço questão de dizer o nome dele, o Antônio Frasson, porque ele realmente foi uma das pessoas que salvou a minha vida, ele me vem com uma abordagem completamente diferente. Ele me diz o seguinte: Renata, olha só, nós não vamos fazer nada antes de tu fazeres um exame para identificar se o teu câncer tem causa genética, né? Não vou mais falar meu câncer, porque não é meu câncer, já foi, né? Para avaliar se este câncer tem uma origem genética. Daí eu pergunto para ele: o que vai mudar se esse câncer tiver uma origem genética? Ele muda completamente tudo. Porque se tu tiveres uma origem genética e a gente vai lá e faz uma cirurgia e remove esse câncer, a gente não sabe se uma célula dele já não se desprendeu e está começando, né, a desenvolver um câncer em algum outro órgão teu, porque ele é um infiltrativo. Aliás, o tipo de câncer que eu tive foi um triplo negativo, que é um dos cânceres que não atende, né, ou seja, não responde a 3 tipos de tratamento. Então ele é realmente bastante desafiador, né? Quando eu descobri esse câncer, ele já tinha grau 3. Então ele ele estava crescendo, uma célula cancerígena crescia 3 vezes mais rápido do que uma célula normal. Então o que acontecia? A chance, se eu tirasse pela cirurgia, de repente uma célula, que é tudo muito microscópico, né? Não tem como mapear isso, tivesse já se instalando em outro órgão, por exemplo, um pulmão da vida, nós íamos perder tempo. Porque dado a situação de que a cirurgia tivesse corrido perfeitamente bem, ainda assim teríamos o tempo de cicatrização e tudo mais, isso retardaria o início da quimioterapia. Então ele me disse o seguinte: vamos fazer esse exame e se der positivo, e de fato deu, a origem desse câncer era genética, uma mutação chamada BRCA1, a mesma que a Angelina Jolie teve, né? Tem, aliás, na sua herança genética. Eu já vou falar um pouco sobre isso, porque eu acho que tem toda a conexão, assim, porque ela, lá do outro lado do mundo, uma pessoa que eu nunca vi, pra mim também foi uma referência na minha tomada de decisão. E aí o que acontece, né? Quando a gente descobre que eu tenho essa mutação, nós mudamos completamente a estratégia do tratamento. Então eu comecei com a quimioterapia, e pra mim, quando ele me disse isso, teve toda a lógica, né? Bom, se eu começo pela quimio, já começo, né? Se tiver alguma outra perdida em algum outro órgão, essa daí já vai morrendo junto. Então isso acelerou todo o meu processo. Então eu fiz um processo de quimioterapia longo, extensivo, inclusive com a inclusão de uma medicação que estava sendo experimentada, né, com resultados excelentes em pesquisas para as pessoas que tinham mutação, que restringia muito a chance de ter novamente. Depois eu fiz a cirurgia e depois eu fiz a radioterapia. Então, falando um pouco sobre essa questão de protagonismo, ou seja, uma estratégia completamente diferente da primeira médica, né? Então, por isso pra mim ficou uma crença muito forte da importância de a gente escutar mais diagnósticos, né? E outros médicos. E uma outra coisa que eu acredito que fez muita diferença na minha trajetória foi assumir de fato a liderança do meu tratamento. O que é assumir a liderança do meu tratamento? Não é assim querer mandar no médico ou querer saber mais do que ele. Mas por mais medo que eu tivesse, eu me sentei sim, né? Diante de sites de pesquisas com credibilidade, que é uma coisa também muito importante. Não dá pra colocar ali no Google, gente. Quando a gente bota no Google, aparece milhares, só, né, assim, aparecem milhares de coisas. E inclusive pra mim apareceu sobreviventes do triplo negativo. Aí eu pensei, caramba, tô muito mal nesse negócio. E aquilo me deu muita ansiedade. E aí eu me dei conta disso. Não dá pra sair googando tudo aqui, tentando olhar tudo que é reportagem. Eu tenho que ver órgãos que tenham, sites aqui que tenham credibilidade, de órgãos com credibilidade. E inclusive isso foi muito importante, mas isso tem a ver com o meu perfil.
né, para que eu pudesse discutir com os médicos as estratégias de tratamento, né? E aí, então, inclusive, foi nessas pesquisas que eu descobri a carboplatina, que era uma outra medicação associada com mutação BRCA1, que estava sendo utilizada e que já tinha algumas pesquisas evidenciando melhores resultados, uma medicação agressiva, mas que a longo prazo aumentavam as chances de eu não me deparar com isso de novo, né? E aí, então, eu pude discutir isso com o meu oncologista. Então, claro que aquilo que serve pra mim não quer dizer que vai servir pra todo mundo. Mas eu tô aqui, né, convidando vocês para compartilhar a minha história, então só posso falar sobre ela. Isso pra mim fez uma diferença enorme, porque o que eu fazia? Quando eu chegava nas consultas, eu tinha uma lista. De fato, eu tinha no meu bloco de notas no celular, eu tinha uma relação de coisas que eu queria perguntar. Porque aí eu começava a ler as coisas e me informar sobre aquilo, e eu começava a ter dúvidas. Tá, mas por que a gente está fazendo isso antes e não está começando por aqui, né? E está começando por ali. E tudo isso, para mim, me levou para um lugar de segurança, de confiança. Porque para mim, pela minha característica pessoal, né? Aí tem a ver com o meu jeito, a minha personalidade, é muito desafiador, assim, terceirizar completamente as coisas, sabe? Cada vez mais, assim, eu tenho menos necessidade de controle, estou em busca disso, criando, né, estratégias para mim, buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento a vida toda. Mas para mim é muito importante ser participante do processo, sabe? Estar a par do que está acontecendo. Isso me dá segurança. Então, essa emoção é uma emoção importante, né? Essa questão do alívio. Porque quando a gente tem emoções prazerosas, a gente desperta outros comandos para o nosso cérebro, né? Então, acontece, por uma questão de neurociência, a produção de outras substâncias. Eu vou produzir ocitocina, dopamina, endorfina, a serotonina. E tudo isso são substâncias que trazem, né, para o nosso corpo um estado de mais saúde, mais propício para a saúde. Então isso era muito importante para mim. E buscar essa segurança para mim, na minha trajetória, significava poder saber das estratégias, dos caminhos, né, do porquê que a gente estava fazendo isso ou fazendo aquilo, ter um entendimento um pouco maior e poder, a partir desse entendimento, trazer essa emoção de mais tranquilidade, né, para mim. Então isso foi muito importante. Uma outra coisa assim que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando eu descobri que eu tinha essa mutação BRCA1, foi uma luta, tá? Porque assim, na época era muito recente. Eu comentei que eu ia falar sobre a situação da Angelina Jolie, porque eu acho que realmente ela fez uma diferença enorme quando ela leva a público que ela tinha essa mutação, porque era uma coisa que não era investigada, geralmente, ainda não tinha um protocolo de investigação. Isso que o Frasson na época fez, de vamos verificar, era uma coisa meio inovadora, né? O caminho natural era ir direto para a cirurgia. Só que o que acontece? Quando a gente descobre que a gente tem uma mutação, isso nos dá poder. E nos dá poder para a tomada de decisões sobre os riscos que nós estamos dispostos ou não a correr. Então, quando eu descobri a mutação, eu descobri também que eu teria 50% de chances de ter novamente um câncer de mama no futuro. E eu também descobri que eu tinha 60% de chance de ter câncer nos ovários. E aí eu descobri que quem tinha câncer nos ovários geralmente descobria tardiamente. E quando era descoberto de forma tardia, apenas 20% das mulheres sobreviviam. Então eu me deparo com uma decisão importante ali. Cara, agora que eu sei que eu tenho esse negócio, o que eu vou fazer? Eu vou correr esse risco? Eu decidi não correr, né? E tem gente que decide correr e tá tudo bem. Aí tem uma questão também, acho que é uma imersão que acontece na vida da gente em relação a propósito. Pra que eu tô aqui? Em relação ao sentido da vida, sabe? Qual é o sentido que eu vou dar pra isso que eu tô passando? Eu vou escolher olhar pra tudo isso como um perrengue, um peso, uma tristeza. Eu posso mudar isso ou não posso mudar? Está instalado, está acontecendo, está na minha vida. Então eu só posso mudar como eu acolho, como eu recebo, como eu lido, como eu administro tudo isso. E aí, diante dessa clareza que surgiu pra mim, né, que eu tinha uma escolha sobre como é que eu ia lidar com toda essa circunstância, eu escolhi olhar pra isso, olhar de frente, né? Então eu tomei uma decisão. Eu não quero, de maneira alguma, correr o risco de passar 5, 6, 7, 8 anos, 2, 3 anos, meses, e daqui a pouco descobrir esse câncer na minha outra mama, né? Ou voltando na mesma mama. Então, eu também não quero correr o risco de ficar preocupada, né, de uma maneira mais intensa em relação à questão dos ovários.
Então eu tomei a decisão naquela época, né? Porque eu imaginava, me conhecendo, que se eu não tomasse uma providência de neutralizar o máximo que eu podia diante daquilo que eu podia escolher, o risco de ter novamente, e daqui a pouco, daqui a um tempo, me deparar com aquela situação e ficar ali naquela coisa de por que eu não fiz, eu não queria ter esse arrependimento, né? Então eu tomei a decisão. Eu fiz mastectomia bilateral, ou seja, tirei as 2 mamas. A sorte, né, que eu tava mais fofinha, como continuo, aliás. E aí, então, eu tinha pele suficiente. Então, no dia da cirurgia, foi uma cirurgia longa, já foram tiradas as mamas, né, e já foram colocadas as próteses. Então, de maneira que eu saí numa cirurgia só, foi menos uma para fazer, né. E depois de um tempo, quando eu finalizei a radioterapia em dezembro, eu fiquei de março a dezembro em tratamento, na químio, na cirurgia e depois na rádio. Foi quando eu resolvi, então, retirar, fiz uma esterectomia, que foi a retirada de útero, ovários e trompas, né? Justamente para evitar alguma situação de me deparar com ovário no futuro, com câncer de ovário no futuro. Eu acho que algumas coisas, assim, que pra mim foram bem importantes, entre elas essa questão de decidir tomar as decisões que eu podia tomar. Então, foram algumas coisas, assim, que eu me lembro que foram bem marcantes pra mim. Um dia eu fui fazer um dos procedimentos, né? Acho que foi uma quimioterapia ou uma consulta, enfim. E eu encontrei a Cláudia. A Cláudia, ela trabalhava no Hospital Mãe de Deus, que foi onde eu fiz a quimioterapia em Porto Alegre. E a Cláudia tinha sido uma das pessoas com quem eu tinha interagido muito uns meses atrás, porque o meu irmão havia falecido de câncer cerebral. Meu irmão tinha tido um glioblastoma multiforme, em 8 meses do diagnóstico faleceu. Nós testamos, inclusive, uma mutação que podia ter associação com câncer de mama e câncer cerebrais, e aí negativou, né? E aí eu positivei para essa mutação genética que inclui o câncer de próstata, por isso que eu comentei. Então, mulheres e homens que têm histórico de câncer de próstata na família, ai, que lindo, Mayra, receber teu depoimento aqui, né? A Fernanda conheceu meu irmão, tá colocando aqui. Então, assim, quando ele foi diagnosticado, né, com esse câncer, nós fizemos esse exame, negativou e positivou para essa outra mutação que inclui câncer de próstata, era isso que eu estava dizendo para vocês. Então, quando a gente tem casos de câncer de próstata na família, é muito interessante que a prevenção, que os check-ups iniciem mais cedo. Quando eu descobri a mutação na minha família, eu conversei com as mulheres da minha família, né? E com os homens também, mas mais atenção ainda para as mulheres. Porque era também um ato de responsabilidade compartilhar isso. Para que cada uma das minhas primas, né? Da minha sobrinha, por exemplo, pudesse escolher se queria, de alguma forma, já fazer essa testagem, para que tivesse a condição de antecipar os seus check-ups. Porque a recomendação é começar os check-ups bem mais cedo. E aí, por isso que eu resolvi chamar essa palestra de Quem Procura Cura. Já vou contar o encontro com a Cláudia, tá? Porque eu tenho certeza que eu só fui curada porque eu fiz meu check-up, sabe? Porque o fato de ter descoberto com antecedência me permitiu fazer o tratamento em tempo. Então, quando eu encontrei a Cláudia lá no Hospital Mãe de Deus, que eu estava comentando com vocês que ela tinha recebido meu irmão durante todo o período de tratamento dele, a Cláudia me disse uma coisa que foi muito importante, né? Porque eu ia ficar careca, isso era fato. Eu ia perder as sobrancelhas, isso era fato. Sem contar o restante dos pelos do corpo, que até vou dizer pra vocês que foi muito bem-vindo, né? Foi uma economia em depilação por um período aí de 9 meses, praticamente. E a Cláudia olhou pra mim e disse assim, ai, Renata, o que tu tá fazendo aqui, né? E eu disse pra ela, ai, guri, tu nem sabe, acabei de descobrir que tô com câncer também, tô com câncer de mama. E aí ela me olhou assim, ela falou outras coisas, mas o que mais me marcou foi o seguinte, eu só vou te dizer uma coisa, né? Segue usando o teu batom. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por essa fala da Cláudia, porque aquela fala me lembrou da importância de eu permanecer feminina, né? De realmente manter a minha identidade feminina, me sentir bonita, me sentir mulher. E naquele momento que ela me disse aquilo, eu tomei algumas decisões também. Eu me lembrei de uma novela que era Laços de Família. Gente, eu tô com 53, alguns de vocês talvez não tenham ouvido falar nisso, tá? Mourão, eu quero só saber se tu quer participar, que tá aparecendo pra mim uma solicitação pra te entrar no vídeo, tá? Só confirma pra mim, se puder escrever aqui, se for o caso, depois eu abro aqui pra gente se ver, tá? E de repente tu poder trazer alguma questão que tu queiras compartilhar aqui com quem está conosco. E
E aí eu me lembrei daquela novela, tinha uma cena de uma artista chamada Adriana Esteves, que ela era bem jovem, e ela no cabeleireiro rapando o cabelo aos prantos, né? E eu pensei, cara, só um pouquinho, a minha história não vai ser assim. Porque se eu vou perder cabelo, aí fui conversar com o meu oncologista, né? Daí eu perguntei pra ele, escuta, André Fai, maravilhoso. Querido, eu preciso de médico querido. Preciso de médico competente, acima de qualquer coisa. Mas se ele tem que ser competente, tem que ser querido. Preciso de uma pessoa afetuosa, tá? Isso pra mim foi uma coisa importante. Eu aprendi tanto sobre mim. Se vocês me perguntassem, tu queria ter passado por isso? Eu não vou dizer, claro que eu queria. Não, eu não queria. Preferia ter aprendido 1000 coisas que eu aprendi, sem precisar passar por tudo que eu passei. Medo da morte, desânimo, assim, em relação à questão física, né? Porque, assim, a quimioterapia realmente, eu ficava, assim, 3 dias exausta, né? E olha que eu passei muito bem. Eu não tive um episódio de vômitos, não tive. Mas também tomei precauções para isso, já compartilho algumas coisas que eu fiz, que eu acredito que fizeram muita diferença na minha trajetória. E aí, gente, eu tava contando pra vocês essa questão da Adriana Esteves e do cabelo, né? Então fui lá pro André Fai e perguntei, escuta, André, tem alguma possibilidade de eu não ficar careca, de eu não perder os cabelos? E ele me disse, não existe, Renata. Eu disse, eu posso sobreviver sem quimioterapia? E ele disse, olha, com o tipo de câncer que tu tens, o triplo negativo, que já não responde a 3 tipos de tratamento, o tratamento que te resta, né? Ele não falou que te resta, mas o tratamento indicado é um tratamento mais agressivo. Não tem, hoje não, a ciência não garante, né? A gente vai lutar contra ele e ainda assim não temos certeza, né? Mas as tuas chances aumentam. O meu médico mastologista foi o Antônio Frasson e o meu oncologista foi o André Fai, ambos de Porto Alegre. E aí, gente, eu disse, tá bom, então em quanto tempo eu vou ficar careca? Ele disse, olha, mais ou menos 10 ou 15 dias, ele me disse, eu não tenho bem certeza. Em relação à tua primeira sessão de quimioterapia, ou segunda. E eu disse, bom, se é assim, então eu vou fazer um cálculo aqui no calendário. Daí eu calculei mais ou menos quanto tempo era. Eu disse, já que eu vou ficar careca, eu vou escolher como, com quem e onde. E quando. Então eu disse, bom, se tem coisa que eu posso decidir, é isso que eu vou fazer. E, gente, isso pra mim era uma sensação de empoderamento, sabe? Aquela coisa assim de tem coisas que estão na minha mão, tem coisas que estão ao meu alcance. E essas coisas que estão ao meu alcance, eu vou me apropriar delas, porque isso tudo me fortaleceu. Então o que que eu fiz? Eu decidi ficar careca. Oi, Grazi. Obrigada, queridona. Eu resolvi ficar careca na Praia do Campeche. Porque depois eu vou contar um pouquinho do que eu fiz, né? Eu falei um pouco pra vocês das questões médicas, mas acho que é legal também contar que eu também cuidei de algumas outras coisas, tá? Coisas espirituais, emocionais e tudo mais. E eu estava naquela época buscando alguns outros tratamentos. Eu disse, cara, eu preciso cuidar do meu terreno aqui. Preciso fortalecer minha imunidade, preciso fortalecer a minha situação de inteligência emocional para lidar com tudo isso. Preciso olhar para toda essa situação, para os meus hábitos alimentares. Então eu mudei uma série de coisas, né? Até hoje eu uso um temperinho que eu busquei num livro que chama Dieta... Ai, Laurinha amada. Dieta Anticâncer, que é uma misturinha de cúrcuma com gengibre e pimenta do reino. Que segundo este médico que escreveu este livro, que já é falecido, que faleceu, ficou 19 anos lidando com câncer cerebral, ele construiu, né, um livro que fala sobre alguns componentes que podem... alimentos, né, que podem favorecer o estado de saúde para cada um dos tipos de câncer. E ali, então, eu uso essa misturinha nos meus alimentos. Quando eu cozinho em casa, eu boto em tudo. Tudo vai ter. Se eu fizer uma carne, se eu fizer um arroz, se eu fizer um legume, se eu fizer um feijão, eu boto, né? E uma das coisas que eu descobri é que existia um centro de tratamento de medicina complementar. O que é medicina complementar? Né? São coisas que, além da medicina tradicional, e eles deixam muito claro, né? Olha só, tu tem que fazer o que está sendo solicitado pelo teu médico, mas tem outras coisas que a gente pode potencializar tudo isso, que aí é o reiki, né? Cromoterapia, tinha, se não me engano era argiloterapia ou lamaterapia, alguma coisa assim. Eu me lembro que tinha um composto que se buscava, acho que era das montanhas do Peru, gente. Eu posso estar dizendo o país errado, mas tenho quase certeza que era de lá que vinha, tá? Então, assim, uma série de tratamentos que eram realizados num centro, que é um centro espírita, mas que tu não precisa ser espírita para te beneficiar do tratamento, que é o Nosso Lar, que tem em Florianópolis. Então, eu descobri que existia esse lugar,
e me fui para lá, né? E me organizei para ir para lá, me internei lá por 3 dias, recebendo todos esses tratamentos, meditação, participando de palestras, né, com outros pacientes de câncer. Eles trabalham cânceres em geral e doenças neurodegenerativas. Então, assim, aquilo para mim também foi muito importante, sabe? Poder estar com outras pessoas que estavam vivendo aquilo que eu estava vivendo. Porque quando a gente está passando por uma situação assim, cada um tem o seu jeito. Eu não sei se fala muito pra vocês, eu também, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu sou super entendida de astrologia. Não sou, só entendo do meu signo, né? Sobre ele eu tenho curiosidade. Eu realmente me reconheço muito como capricorniana que sou. Tem vários comportamentos do capricorniano que eu vejo. E um deles é essa coisa da gente ficar mais introspectivo. Sabe? Aquela coisa de resolver as coisas com mais autonomia, de precisar fazer essa superação. É como se eu estivesse subindo a montanha, a cabrinha aquela subindo a montanha, né? Então eu me coloco nessa situação, assim. Então aquela circunstância de ter pessoas que estavam vivendo uma situação parecida com aquela que eu estava vivendo foi algo que foi muito importante para mim, sabe? Porque muitas vezes quando a gente é um paciente de câncer, eu falo isso porque tive a oportunidade de conversar com outros pacientes que tiveram a mesma circunstância que eu, a gente acaba se tornando muito desafiador, né? Para as pessoas que nos acompanham, para os amigos, para os familiares, porque as pessoas também não sabem o que fazer para poder nos dar o apoio que precisam. E muitas vezes a gente também não aprendeu, né? Por isso eu digo assim, a comunicação não violenta para mim foi uma coisa fantástica na minha vida, porque me ajudou também a entender essa questão toda da empatia por um outro viés e poder dizer isso para as pessoas, né? Como é que o que eu preciso delas? Porque as pessoas não sabem e a gente não aprendeu a pedir o que a gente precisa, né? Então, os apoios chegam das mais diversas formas. E no meu caso, a forma que mais fazia sentido pra mim era poder me recolher. Então, assim, eu tinha um filho de 4 anos na época, hoje o Lucas tá com 12, tá aqui, né? Uma fotinho. Na época ele tinha 4 anos. Pra quem não sabe, meu filho é filho do coração. Então, eu lembro que uma das coisas que eu pedi muito a Deus é dizer, ai, Senhor, por favor, meu filho já perdeu a mãe uma vez, né? Não me ajuda a sobreviver para que essa criança possa ter uma mãe presente, né? E aí que eu disse que no início eu ia contar para vocês coisas engraçadas, né? Eu lembro que na época eu falei, já disse, né? Ficava ali almoçando, jantando, dormindo, pensando que podia não estar ali. Então eu sentava na minha sala e pensava, nossa, de repente não vou estar aqui. E aí eu pensava, cara, e se eu morro? Aí eu me lembrei de um filme que eu tinha assistido quando eu era adolescente, chamava Minha Vida Sem Mim, que a mulher tinha gravado, era super jovem, tinha uma filha pequena, e ela tinha gravado um vídeo para cada aniversário da filha até os 18 anos. Então eu já estava pensando nisso, eu tinha que gravar vídeos pro Lucas, né? E uma das coisas que eu pensei na época, eu era casada, fui casada há 20 anos, né? Me separei na pandemia, tô separada há 3 anos do Max. Mas na época nós estávamos casados, o Max segurou muitas barras, né, junto comigo, porque a minha vida tem uma trajetória com coisas bem desafiadoras, né? Num período assim de 7, 8 anos da minha vida, muitas coisas aconteceram. A minha mãe faleceu no voo da TAM, aquele que explodiu em Congonhas, em 2007. Depois, em 2010, depois de 5 fertilizações, nós engravidamos e aí eu perdi o bebê e quase perdi a vida, porque tive uma gravidez ectópica, romperam as trompas, fui parar na emergência, ressuscitada em cama de cirurgia, com transfusão, com oxigenação, com tudo que tinha direito. Só não vi o túnel, né? Não passei por ele, não vi a luz do outro lado. Não tive a experiência pós-morte, mas fui ressuscitada em cama de cirurgia. Depois meu irmão, em 2014, teve o câncer cerebral, faleceu em 8 meses. 8 meses depois eu descobri o câncer de mama. Depois a vida andou e aconteceram mais coisas, né? Mas eu tô contando isso pra vocês porque na época eu pensava muito nisso, assim, né? Cara, eu preciso de alguém que cuide do Lucas. E aí, sabe o que eu fiz, gente? Eu comecei a fazer propaganda do Max, e minhas amigas estavam solteiras. Eu dizia assim, olha só, fulana, se eu morrer, ai, leve em consideração, quem sabe, né? O Max, né, na verdade, não sabia que eu fazia isso, né? Obviamente. Porque na época eu não pensei em contar pra ele, não era nem porque era segredo, mas é porque eu precisava escutar delas, né? Ou você assim, encaminha, olha, eu tô liberando vocês. Se vocês tiverem amigas, apresentem. Porque eu preciso de alguém que cuide do Lucas, que ajude o Max a cuidar do Lucas. Aí sobrevivi, né? Depois eu morria de rir na beira da praia, porque as amigas estavam comigo e eu pensava, nossa, agora eu vou colocar fantasias na cabeça delas. Então acaba que depois tudo virava engraçado, mas na época era sofrido. Então assim, eu fui buscar também homeopatia.
Eu tenho um homeopata maravilhoso, Carlos Velhinho, Carlos Eduardo Velhinho, né, em Porto Alegre também. A minha rede é ali, né? Então é um cara maravilhoso. Ele me ajudou com alguns tratamentos, né, para imunidade e também para evitar náuseas durante as quimioterapias. E eu, de verdade, tenho muita convicção que me ajudou muito. Eu tava comentando com quem já tava aqui, eu não tive um episódio de vômito, ficava enjoada, tá? Mas aquela coisa assim que as pessoas relatam ai, Cindy, amada, quanta gente querida que eu não vivi isso. E outra coisa que foi muito importante, né? Quando a gente faz sessões de quimioterapia, nós fazemos exames antes, para poder fazer um rastreamento da nossa imunidade, para saber se o nosso corpo consegue segurar uma quimio. Porque a quimio, ao mesmo tempo que ela entra para poder liquidar com o teu câncer, ela também faz uma certa devastação nas tuas células, né? E eu lembro que eu tinha lido um livro de uma pessoa que tinha tido câncer, o mesmo tipo de câncer que eu tive e tal, e eu larguei o livro no meio do caminho. Dificilmente eu largo uma coisa que eu começo. Mas teve um determinado momento, um dos capítulos, que ela dizia que uma amiga dela tinha sobrevivido ao câncer, mas tinha morrido da químio, né? Daí eu fui entender o que era que ela queria dizer com aquilo. Na verdade, a pessoa estava bem já, mas em princípio o câncer estava regredindo, estava reagindo bem, mas baixou tanto a imunidade que a pessoa morreu de alguma outra doença, né, que acaba sendo oportunista. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de fazer químio. E aí eu pensei, nossa, eu não posso mais ver esse negócio. Aí mandei uma mensagem pro meu médico, né, sabe, preciso conversar contigo, tô super ansiosa antes de começar essa químio, foi o que eu perguntei, né, da história do cabelo. E aí ele... Na época eu me dei conta do seguinte, cara, eu tenho uma responsabilidade aqui. Eu não posso fazer esse negócio com medo. Porque se eu fizer essa quimioterapia com medo, ela não vai me ajudar. E aí entra a Fernanda de novo, Fernanda Camargo, aquela mesma amiga que tinha me indicado, mastologista. E ela me deu um livro, né, Visualização Criativa, que eu não li todo, na verdade, mas o que eu li dele já me resolveu. Então ela me disse assim, Renata, olha só, não precisa ler, mas faz o seguinte, quando tu começar a receber essa quimioterapia, tu vai imaginar ela verdinha, entrando no teu corpo para te ajudar. E gente, foi incrível, porque eu comecei a minha primeira sessão de químio, eu me sentei lá 10 minutos antes e eu comecei a conversar com ela. Conversando com ela, eu dizia pra ela coisas assim, ai, vem, faz o teu trabalho, né, leva essas células que precisam ir embora, né? Mas cuida de mim, ataca onde tu precisa. E na hora que o líquido começava a entrar, eu imaginava ele verdinho, mas me curando. E aquilo foi maravilhoso pra mim, porque foi uma mudança de observador. Hoje é uma das coisas que eu mais trabalho, como é que a gente muda a nossa perspectiva de olhar sobre a coisa, e quando a gente muda a perspectiva do olhar sobre a situação, muda a nossa experiência emocional. Então eu saí de uma situação de estar assustada e com medo, onde eu teria recebido aquela medicação temerosa, e entro, né, numa situação de acolher e ter gratidão. Eu dizer assim, obrigada por existir, porque o fato de tu existir aqui permite que eu possa prolongar minha vida, que eu possa ver meu filho crescer. Então hoje eu tô aqui, né, 8 anos depois, 8 anos, foi em fevereiro de 2015, 8 anos e meio praticamente depois do diagnóstico, ótima, com os check-ups todos em dia, e acredito que tem muitas coisas, né, que fizeram diferença. Sem dúvida, uma equipe médica fantástica, a questão da forma como eu recebi a situação do diagnóstico como uma oportunidade de olhar de novo para as coisas que eu estava decidindo na minha vida, de poder decidir o que eu queria fazer da minha vida. Na época eu lidava com um negócio, eu tinha inventado uma estética e eu não estava gostando daquilo. Eu tinha trabalhado anos na área de gestão de pessoas e na época que eu estava com a estética foi a época que eu tive o câncer, né? Então durante todo o período que eu tinha aquele negócio, eu estava lidando com tudo isso. E foi uma oportunidade, de novo, de olhar pra mim, assim, e o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque é um trabalho legal, não tenho dúvida disso. É um trabalho legítimo, é empreender, quer dizer, tem uma série de desafios, mas eu tava distante da minha missão, do meu propósito de vida, né? Que é lidar com pessoas, desenvolver pessoas, levar para as pessoas soluções para que elas possam ter uma vida mais maravilhosa. Então, na época, eu decidi, vou vender esse negócio, vou voltar pro meu trabalho. E eu resolvi trabalhar fazendo quimioterapia. Então, assim, claro, diminui bastante o ritmo, né? Eu voltei a dar aulas. Então, a Andrea Musnich, uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Imagina, eu careca, né? Cinza, porque a gente fica meio cinza fazendo quimioterapia. E aí a Andrea me ofereceu, confiou em mim, né? Ela me deu a oportunidade de
de dar aula nos cursos de pós-graduação, voltar a dar aula nos cursos de pós-graduação, mas na turma de professores dela. Então eu dava aula aos sábados lá, e aquilo pra mim era incrível. E aí eu pensei, tem essa história que eu acho que é legal contar também. Quando eu resolvi que eu ia então raspar o meu cabelo, e eu tava lá fazendo esse tratamento nesse lugar em Florianópolis, né, na Ribeirão da Ilha, que é o nosso lar, eu escolhi então marcar essa data para fazer esse tratamento com as medicinas complementares, né? No período que eu ia coincidir de eu perder o cabelo. E aí eu combinei com o meu marido. O Max levou, na época, né? O Max levou o Lucas para Ribeirão da Ilha. E aí então eu saí lá no dia de ir embora, voltar para casa, era um sábado de manhã, nós paramos na Praia do Campeche e ele raspou meu cabelo na beira da praia num dia lindo de sol, né? E isso pra mim foi uma coisa também muito simbólica e muito importante. Eu não queria passar por aquela situação de ver meu cabelo cair, sabe? No box do banheiro, no meu travesseiro quando eu acordasse de manhã. Pra mim aquilo era muito claro que não ia me gerar uma experiência favorável, assim, para que eu tivesse esperança. Provavelmente ia me trazer muita tristeza. Então, poder fazer essa virada, assim, bom, então eu vou raspar os cabelos, né? E aí, teve uma cena que é tragicômica, porque eu tava vindo pra Garopaba, onde eu moro hoje, onde eu tenho casa de veraneio há muitos anos. Nós saímos de Ribeirão da Ilha e viemos pra cá. E tem um restaurante que eu amo aqui, que a gente vai desde que, sei lá, 18 anos eu tinha quando eles inauguraram, a vida inteira eu vou, que é o Zanoni. E aí eu sei que na hora que eu tava saindo de casa, eu tinha uma peruca, porque eu tinha ido lá no Instituto de Câncer de Mama, em Porto Alegre, perto do Hospital Moinhos de Vento ali. E aí fui escolher uma peruca pra mim. Daí eu pensei, bom, já que eu vou escolher uma peruca, eu vou colocar... Ai, Joana, amada, tá bom, querida, espero que a gente se reencontre em breve. Eu peguei uma peruca comprida, cabelo comprido, loira, mechada, sabe? Um negócio bem piriguete. E aí eu trouxe pra cá, né? Já pensando em colocar. E aí a gente tava saindo pra almoçar e eu botei aquela peruca com aquele cabelão, me olhei no espelho. Ai, gente, assim, ó, posso dizer pra vocês que eu me senti tão fake, sabe? Tão nada a ver comigo. Aquele cabelo não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o que eu tava passando. Aquele cabelo pra mim, tá? Ele tinha uma conotação de... como se eu precisasse esconder uma coisa que eu tava vivendo, né? Mas na verdade eu tava tentando me sentir feminina e bonita. Então eu botei aquele negócio na cabeça e entrei dentro do carro com aquele cabelo. E aí em algum momento eu comentei alguma coisa assim pro Max, né? Eu disse, não tô me sentindo bem pra ir com esse cabelo. Era uma coisa assim, um calor na cabeça, um troço te pegando. E aí eu pensei assim, mas eu acho que vai ser meio chocante eu chegar lá no Zanoni, as pessoas vão se assustar. E aí eu lembro que o Max me disse alguma coisa, não me lembro exatamente o que, mas que foi muito poderosa pra mim. Ele me disse alguma coisa do tipo, sinto muito pelos outros. O que vai te fazer te sentir melhor? Né? O que vale é o que vai te fazer te sentir melhor. E aí eu lembro que eu pensei, né? Falei pra mim mesma, o que é mais importante pra mim? E aí, de novo, gente, esse aprendizado pra mim foi assim, ó, e tem sido desde lá na minha vida, me perguntar essas coisas, sabe? O que é mais importante pra mim? O que importa de fato pra mim? E aí eu me perguntei, eu quero estar mais bonita ou eu quero estar mais confortável? E aí eu me respondi, eu quero estar mais confortável. E foi engraçado porque eu arranquei aquela peruca, assim, num gesto meio, sabe, teatral. E disse assim, eu vou careca. E joguei e caiu no colo do Lucas, pobrezinho, com 4 anos de idade, recebeu. Eu me lembro que aquilo parecia o chapéu do Daniel Boone, quem é da minha faixa etária sabe do que eu tô falando. Senão vai pro Google depois. Era um seriado que existia quando eu era guria, assim. Ele usava uma touca na cabeça e tinha um rabo, assim. Aí caiu aquele bicho em cima do Lucas, pobrezinho. E aí entrei, e aquilo pra mim também foi um rito de passagem, sabe? Entrar corajosa com aquilo. Então, assim, com o tempo eu comecei a brincar com a minha careca. Eu comecei a fazer umas tatuagens atrás, assim, de tatus temporárias, né? Então eu já chegava pra fazer a química e o pessoal perguntava, e aí, o que tem na cabeça hoje? Eu dava aula, ainda brincava com os alunos. Eu disse, gente, já que vocês vão ter que ver uma prof careca aqui, né? Pelo menos vão ver um cenário, né? Pra criar algum tipo de brincadeira com tudo isso. E aí isso me permitia me sentir bonita, né? Eu vou dizer pra vocês que eu fiz um book na época, né? Nunca tinha feito um book fotográfico, fiz careca, porque eu pensava no seguinte, assim, se eu não conseguir sobreviver a esse câncer, eu quero que meu filho
tenha recordações, né, da mãe dele lutando, da mãe dele encorajada, da mãe dele se sentindo bonita, se sentindo feminina, né, para poder encarar tudo isso, para que ele tivesse lembranças, né, que pudessem, enfim, de alguma maneira inspirá-lo, né, a conhecer melhor a mãe. Felizmente nada disso precisou acontecer, eu tô aqui, como é que é? Feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte onde quer que eu vá, que eu acho uma letra incrível, né, dessa música da Marisa Monte. E hoje o que eu tenho feito é levado para as pessoas, né, um pouco dessa trajetória. Eu lembro que também para mim foi muito importante impor alguns limites. E eu também, hoje não me orgulho do que eu disse para aquela vizinha, né? Mas na hora eu fiquei muito irritada e a CNV não tinha chegado na minha vida ainda, tá? Então o que aconteceu? Eu me lembro que eu entrei no elevador com ela, uma pessoa que eu não tinha a menor intimidade, assim, tipo, a gente só dava bom dia uma pra outra. Eu nunca fui, assim, uma pessoa de ficar fazendo muita amizade com vizinhança, porque eu tô sempre com pressa, né? Então, eu entrava no elevador e aí já tinha um compromisso pra fazer, então era oi, tudo bom, e tudo bom. E aí eu entro no elevador com ela pra subir 5 andares, e ela me olha e diz assim, tu tens o que eu acho que tu tens? Ai, gente, preciso dizer pra vocês que aquilo me irritou demais. Aí eu olhei pra ela e disse assim, eu não sei o que tu pensas que eu tenho. E aí ficou aquela conversa, o elevador entrou, né? Parou, aliás, e eu desci, né? Mas eu acabei sendo um pouco irônica, assim. Mas foi a maneira como eu encontrei de colocar limites, né? Eu lembro que eu passei por uma situação também num posto de gasolina. Eu voltei pela segunda vez para abastecer no mesmo posto. E o frentista olhou pra mim e disse assim, ah, não, hoje a senhora vai ter que me contar o que a senhora tem, que a senhora anda careca. E eu disse, olha, eu entendo a tua curiosidade, mas eu não, de fato eu não preciso te contar, eu preciso te contar se eu tiver vontade. E eu não tenho vontade. E eu lembro também que eu passei por uma situação, vou contar pra vocês os perrengues também, né? Porque perfeita não sou. Que foi uma coisa, oi Suzana, linda, amada. Gente, Suzana, atleta, essa mulher é uma pessoa extraordinária, fonte de inspiração total, né? Sugiro vocês darem uma olhada no perfil dela, ela é muito inspiradora. E aí, gente, eu passei por uma situação que foi o seguinte, que eu aprendi também, que a gente encontra pessoas muito fantásticas, né? Quando a gente tá passando por isso. 2 cenas eu lembrei. Uma vez eu tava no centro de Porto Alegre, eu tava parando olhando uma vitrine, não sei o que eu tava fazendo no centro, um lugar que eu não vou muito, mas eu tava lá. E aí na época tava passando, não sei se era uma série, se era uma novela, chamada Os 10 Mandamentos, eu acho que era. Que tinham vários artistas naquele programa que, por alguma razão, né, tinha no papel que estavam sem cabelo, estavam carecas. E eu lembro que eu tava numa vitrine olhando e uma pessoa parou do meu lado, uma senhora, e brincou comigo. Ai, tu tá no elenco da série, da novela, não sei o quê, né? Ai, como tu tá bonita. Então, assim, uma coisa, um ato de generosidade daquela pessoa, sabe? De chegar pra mim e dizer assim, olha, tu tá tão bem, né? Como tu estás. E aí eu tive uma situação no supermercado que foi muito simbólica também. Eu tava dando aula na véspera e eu fui chamar as pessoas para irem pro intervalo, os alunos, né? Eu disse, gente, então tá, agora vamos pro intervalo, era isso que eu queria dizer. E eu disse, vamos para o estacionamento. E eu tinha recentemente na minha vida passado pelo histórico de câncer cerebral do meu irmão, né? Então, assim, eu lembro que na época, naquela noite, eu fui dormir muito assustada. Eu disse, pronto, tô com metástase no cérebro. Fui falar estacionamento e falei, aliás, fui falar intervalo e falei estacionamento e não consegui dormir aquela noite. No outro dia de manhã eu liguei pra secretária do meu oncologista, o André, e eu disse, ai, pelo amor de Deus, preciso falar com o André. Porque aconteceu isso e eu tô muito assustada, eu tô achando que eu posso estar com algum problema no cérebro também. Então, gente, é um lugar complicado, porque eu vivi fantasias, né, medos. E aí, na época, no dia ela me disse, olha, o André tá num voo, tá se deslocando para um congresso lá do outro lado do mundo, não me lembro onde é que era. E eu fiquei o dia inteiro angustiada. Ela disse, olha, eu vou passar a mensagem para ele assim que ele desembarcar, ele deve provavelmente se organizar e ele vai me ligar ou vai ligar para ti direto. Eu disse, tá bom, mas eu tive que lidar com aquela ansiedade. E aí eu fui ao supermercado. E aí eu tava fazendo uma compra. Então eu acho que são as pessoas que a gente acredita, né? Cada um acredita nessas coisas, mas pra mim foi um anjinho da guarda que chegou ali pra mim. O nome dela era Zelma, né? Eu lembro dessa senhora. Eu tava no supermercado, até me toca me lembrar disso, porque foi um presente que aquela mulher me deu. E ela chegou pra mim,
no meu cantinho, aqui no meu, baixinho no meu ouvido, ela tava com o marido, ela saiu e veio falar comigo, no que eu tava pegando na prateleira. Ela disse, tudo bem? E eu disse, sim. Ela disse, eu lhe conheço. Ela disse, não, tu não me conhece, mas eu já passei pelo que tu tá passando, ela me disse. E não tá acontecendo contigo, assim, de tu tá com problema de memória, de tu tá trocando as palavras. Gente, por Deus, Nossa Senhora, essa mulher me disse isso, era tudo que eu precisava escutar. E aí eu disse pra ela, sim! Aí contei o episódio, mas a senhora acredita que ontem eu fui dizer pros alunos, vamos para intervalo, e disse pros alunos, vamos para estacionamento. E eu tô apavorada com isso, tô achando que eu tô com câncer no cérebro também. Daí ela olhou pra mim e disse assim, não, respira, fica tranquila, isso aconteceu direto comigo, isso é um efeito da quimioterapia. Gente, eu disse, ai, posso te dar um abraço? Então, assim, ó, eu quero finalizar, porque eu podia ficar contando pra vocês a noite toda, e sei que vocês também têm coisas pra fazer, né? Assim, então, vai ter sempre coisa pra falar. Mas, assim, se tem uma coisa que eu acho que é importante pra finalizar o nosso encontro aqui hoje, e para as pessoas que vão assistir depois, é que eu realmente acredito que em tudo que acontece na vida da gente, juro, Lisandra, aconteceu isso. Essa mulher me deu a resposta que eu precisava antes do meu médico, no dia que eu precisava, e aquilo acalmou meu coração. E aí depois, quando eu falei com o médico no outro dia, eu perguntei pra ele, Lisandra, mas por que tu não disse que essas coisas vão acontecer com a gente? Tu sai viajando pelo mundo. Ele disse, Renata, a gente não pode dizer pra vocês tudo que pode acontecer. Porque tem pessoas que vão ter esse problema, dessa situação, vão ter que lidar com isso e outras não. E se a gente faz a lista de todos os efeitos colaterais, as pessoas começam às vezes a sentir sintomas, e de fato poderia, né? Por sugestão, autossugestão. Tem uma coisa que eu tenho que falar pra vocês sobre ser palpável e o exame do toque. E aí ele diz, a gente espera que o paciente sinta, o paciente compartilha e a gente diz, está dentro da normalidade. Isso é quase morrer do coração. Mas esse anjo dessa mulher me deu essa resposta, assim, e pra mim realmente foi um anjo. Uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês, que eu acho que é bem importante, né? Porque eu tô trabalhando aqui sem roteiro. Quando eu faço essa palestra, ela é em formato de palestra, eu tenho ali, né, uns lembretes das coisas que eu preciso passar, até porque as pessoas têm expectativas também de ter números de câncer de mama no Brasil e essas coisas. Mas é que a gente tá numa live, é um momento mais informal. O câncer que eu tive, ele não era palpável. Oi, Marisa. Então, uma das coisas bem importantes, assim, o exame do toque, ele é muito importante. Muito importante. Toquem-se, né? Porque a gente se sentir um carocinho, alguma coisinha, sentir uma secreção saindo, né? Alguma feridinha que não cura, qualquer coisa desse tipo, a gente vai correndo no médico, né? E hoje em dia, cada vez mais, as chances de cura são enormes. Não é um processo fácil? Não é, mas é um processo possível, né? Então, mas o câncer que eu tive, como eu tinha a mama muito densa, o que era ótimo, né? Sinal que era uma mama mais firme. Ele estava mais dentro, então mesmo depois do diagnóstico, não era possível tocá-lo. Então, se eu dependesse exclusivamente do exame de toque, eu não teria sido diagnosticada. Então, de novo, eu reforço a importância, né, dos check-ups. Façam os check-ups. Sabe qual é a dica que eu dou? Que pra mim me ajuda demais. É colocar o check-up próximo de uma data marcante. No meu caso, como eu trabalhava, comentei pra vocês que os check-ups iniciaram quando eu trabalhava nas empresas, como uma pessoa de gestão de pessoas, né, quando eu gerenciava as áreas de RHs, como funcionária das empresas, era sempre próximo ao mês do aniversário, aliás, no mês do aniversário. Então, o que que eu faço, né, hoje? Mês de janeiro para mim é sagrado. Meu aniversário é 10 de janeiro, então, janeiro eu marco o meu check-up. Então, o que que eu já faço também para acelerar o processo? Por exemplo, janeiro eu vou na consulta, levo os meus exames. E eu já peço, oi Bibi, já peço pra médica, o meu caso é médica, né, hoje, todos os exames necessários pro próximo check-up. De maneira que quando eu chego no check-up, ao invés de fazer a consulta, pegar todos os exames, marcar para depois, mês de janeiro eu já levo tudo pronto, né? Então é uma coisa que eu já organizo o check-up do ano anterior dessa forma. E isso me permite ter agilidade no processo. E aí acontece que eu não esqueço, né? Porque como tá associado com o mês de aniversário, então tu pode associar com o dia da criança, tu pode associar com o aniversário do teu filho, tu pode associar com, sei lá, a Páscoa, né? Com o Natal. Mas isso me ajudou bastante, porque a vida da gente passa tão rápido, né? Assim, as coisas dos compromissos, a gente tá em dezembro praticamente. Então, às vezes, para passar mais de um ano ou mais de 6 meses, se é o prazo que precisa ser feito em alguma situação de saúde que tu tenhas, quando a gente vê, já passou e passou o prazo, e quando a gente vê, em vez de fazer um ano, tá levando 1 ano e meio, né? E esse tempo pode ser um tempo que pode fazer diferença.
E aí eu queria te contar também, né, sobre a questão do quanto eu realmente acredito que o ritmo de vida que eu vinha levando naquela época favoreceu esse processo. Primeiro eu te contei já que eu passei por vários lutos, né? Então, esses lutos foram lutos muito sofridos pra mim. Um luto de mãe, que envolveu uma situação muito traumática, né? Vocês imaginem, a mãe, da forma como ela faleceu, eu tomei a notícia na televisão, assisti minha mãe sendo cremada, né? Ao vivo na televisão. Não é uma coisa simples. Claro que perder uma mãe, ou perder um parente, ou perder um amor, é algo impactante na vida de todo mundo, né? Eu posso falar sobre a minha experiência. Foi muito impactante. Depois teve a situação, né, das tentativas de gravidez, enfim, e perdeu o bebê. Então, eu vinha vivendo, né, lutos. Aí o meu irmão, acompanhei todo o câncer dele. E nessa circunstância toda, o que aconteceu? Eu deixei de olhar pra mim, né? Eu vivi tantas coisas, assim, primeiro dando conta do processo em relação à mãe, depois aquelas hormonais pra cima e pra baixo, aquela ciranda hormonal, aquela montanha-russa hormonal com as medicações todas para fertilização, depois a circunstância do meu irmão, né, onde eu cuidei dele junto com a minha irmã, amiga, cunhada, Carol, que estava aqui, não sei se está conosco ainda. Ela dormia uma noite, eu dormia outra noite com ele. Então, por 2 meses, nós ficamos em hospital. Eu estava com um negócio que estava começando, né? Onde eu não estava muito feliz com as coisas que eu estava fazendo ali. Eu estava me sentindo distanciada da minha missão, do meu objetivo de vida. Eu estava me alimentando super mal, gente. Dormindo super mal. Eu quero só ter um cuidado de deixar claro, assim, que eu não acho que eu sou responsável pelo câncer que eu tive. E nem acho justo que a gente responsabilize, oi Lígia, as pessoas que adoecem, né, pela sua doença. Mas sim, eu de fato acredito que existem fatores que podem predispor, né? E sem dúvida, eu tava com uma vida super sedentária, não tava fazendo nenhuma atividade física, tava comendo mal, comendo rápido. Pra vocês terem uma ideia, na história de vai pro hospital, né? E resolve as coisas do negócio com uma criança pequena de 4 anos em casa, querendo estar perto. Por isso eu tinha pedido demissão da Natura, uma empresa incrível que eu trabalhava para ter o meu negócio próprio, para poder ter mais tempo, mais qualidade de tempo com ele. Aí meu irmão adoeceu, então eu passava as noites no hospital, vocês sabem, se alguém já acompanhou, sabe que não dorme, né? Porque tem sempre, de 3 em 3 horas, as pessoas entram ou para fazer medicação, ou para ver sinais, ou isso e aquilo. Mais a preocupação e o luto, né? Tudo isso acontecendo, eu realmente não tava me cuidando. Sem exercício físico, não me alimentando direito, dormindo pouco, né? Então eu vejo que todas as circunstâncias que a vida me apresentou, né? Foram grandes oportunidades de aprendizado e grandes oportunidades de revisitar as escolhas que eu estava fazendo e fazer um direcionamento diferente, né? Eu hoje continuo acima do peso, mas sigo fazendo os meus check-ups para poder verificar como é que tá a questão da saúde propriamente dita. E tenho também uma situação, né, de que eu incluí o exercício físico para mim hoje. Hoje é, né, inegociável, 3 vezes por semana, pelo menos eu faço musculação e quando eventualmente eu viajo, na viagem eu dou uma caminhada, eu faço alguma outra coisa para poder inserir, né, essa questão de atividade física. E enfim, né, eu acho que são coisas assim que eu poderia hoje trazer para vocês e coloco também aqui à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta ou trazer algum comentário pra gente poder se encaminhando, né, para encerrar o nosso tempo hoje. Câncer de mama também, importante saber, tô dando uma olhadinha aqui. A Lisandra comentando que tá fazendo químio também. Então, Lisandra, tem uma coisa que eu te sugiro, né? Pra mim fez diferença, se fizer sentido pra ti, tu usa. Se tu achar que não faz sentido, descarta, né? Mas essa coisa assim de experimentar a gratidão pela quimioterapia, pra mim foi algo muito poderoso. Chegou um período, né, assim, logo no início, que, sei lá, terceira, quarta, primeiro as pessoas iam comigo, né? Então, os primeiros, um dia era uma tia, outro dia uma amiga, o pessoal se revezou, assim, chegou um momento que eu disse, ai tá, gente, tá bom, não precisa, eu já tô dando conta, né? Obrigada, agradeço. Onde eu levava um livro, né? Onde eu levava, na época não tinha Bluetooth, né? Então, pelo menos eu não tinha. Eu nem TV Smart que tivesse lá onde eu fazia a quimioterapia, então eu levava um cabo HDMI e eu conectava, né, para poder assistir algum filme enquanto eu fazia a químio. Então, é poder transformar esse momento de quimioterapia, por exemplo, no momento mais prazeroso possível. E eu lembro que eu aprendi muito sobre mim. Agora eu lembrei de uma outra situação, já estava me encaminhando para terminar, mas quero contar essa para vocês porque eu achei incrível, porque eu conto isso também nos treinamentos de CNV algumas vezes.
Eu fiz quimioterapia em um hospital e fiz radioterapia no outro. São dois grandes hospitais, mas com características muito diferentes, né? O hospital onde eu fiz a quimio, que foi a primeira parte do meu tratamento, o pessoal é muito afetuoso. Então eu chegava lá, as gurias perguntavam pelo meu filho, como é que tá o Lucas? Elas diziam, eu digo gurias porque era por coincidência ou não, uma equipe 100% feminina na época que eu fui atendida lá. Aí elas diziam assim pra mim, mais um dia perto da cura, né? Ai, menos uma! Então assim, o que tu tem na careca hoje? Né? Daí eu mostrava a minha tatu. Então era um lugar, se a gente pode dizer assim, festivo, né? Eu recebia isso dessa forma. Então, assim, não era um lugar que eu chegava, todo mundo quieto, um negócio soturno. Não, era um lugar alegre, que as pessoas tratavam aquilo com naturalidade. Então, a gente tava lá fazendo aqui, chegava uma bolachinha, suquinho, quer alguma coisinha, como é que tu tá? Um cobertorzinho no teu colo e tal. Então, eu me sentia super bem ali, eu sabia o nome de todas as meninas, né? Na época era o Facebook que bombava, então a gente era amiga no Facebook. Eu dei palestras depois no hospital e tal. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer a rádio num outro hospital, que também é muito conhecido e excelente, mas um outro formato. Um hospital mais formal, né? Mais cordial, porém formal, né? Então, onde a excelência também estava mais ligada a essa questão de um atendimento mais padronizado. Lá no anterior era mais espontâneo. E eu sou uma pessoa espontânea, né? E aí, quando eu chego para fazer a radioterapia, que em princípio é um procedimento menos agressivo do que tudo que eu já tinha feito. Pensa que eu fiquei 3 meses em químio, nem sei quantas, 20 de uma, 16 de outra, sei lá, né, de outra medicação, mais outra associada e tal. Uma cirurgia, né, onde eu tirei as 2 mamas numa cirurgia única. Então, e a radioterapia, em princípio, era assim, ó, o barbadinha no meu caso. Que até a médica que me recebeu me disse, mas por que tu vai fazer? Porque quando eu fiz o resultado dos linfonodos, deu, graças a Deus, negativo, então eu tava ótima, o câncer já tinha reduzido 100%, né? Então o resultado da cirurgia foi incrível. E aí eu cheguei para fazer radioterapia e na hora que eu cheguei na frente do balcão, a moça, que foi gentilíssima, ela chegou e disse assim pra mim, boa tarde, senhora Renata, por gentileza, a sua carteirinha do convênio e a sua identidade? Gente, eu senti um pavor de entrar naquela rádio. Eu disse, meu Deus do céu, não. E aí é a questão do autoconhecimento, né? E de novo, a escolha da gente poder pedir para as pessoas o que a gente precisa, ao invés de sair dali reclamando. Então eu olho para ela e digo assim, olha, eu falei mais ou menos assim, né? Não decorei a fala exatamente, mas foi algo desse tipo. E eu disse, olha só, tu tá sendo super gentil comigo, tu tá sendo super cordial, eu não tenho nada a me queixar do teu atendimento, faço questão de te dizer isso. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso que tu me dê um sorriso, que tu me diga, e aí, Renata, como é que tu tá? Tá tudo bem? Pronta pra essa? Tá te sentindo confiante? Né? Que tu possa, assim, me receber de um jeito mais carinhoso, assim. Eu preciso de um certo colo quando eu chegar aqui agora, porque é meu primeiro dia e eu tô com medo. E aí ela me deu um sorrisão, ela disse, então vamos começar de novo. Tudo bem, Renata, como é que tu tá? Tudo bem? Né? Tá te sentindo confiante pra fazer a rádio? Tem alguma coisa que eu... E a gente riu sobre aquilo e aquilo trouxe uma descontração. E aí mudou a minha experiência. Então, assim, se tem uma coisa que eu posso recomendar, né, pra qualquer pessoa, em qualquer circunstância na vida, especialmente pra quem tá passando por isso, ou está vendo alguém passar por isso, se tu estás passando por isso, diga aos outros, declare o que tu precisa. Isso vai mudar completamente a tua experiência e a experiência do outro. Porque a outra pessoa tá ali tateando, tentando encontrar um caminho para te ajudar. Porque ela se importa contigo, né? E ela quer que tu possa ter a melhor experiência, ela quer muitas vezes se sentir útil naquilo tudo. E tem gente que vai fugir, sabe? Tem gente que não vai saber o que te dizer, tem gente que vai ficar apavorada, tem gente que vai, ao invés de te trazer tranquilidade, parece que te exigir, porque fica mais desestruturada do que tu. E a gente vai precisar aprender também, né, a lidar com tudo isso e a dizer para as pessoas o que a gente precisa. Então, isso é uma coisa importante, para mim foi, né, chegar e dizer, olha, o que eu preciso de ti é que tu me escute, o que eu preciso de ti agora é que tu saiba que se eu precisar eu vou te chamar. O que eu preciso de ti agora é um sorriso, o que eu preciso de ti é um abraço, o que eu preciso de ti agora é ficar sozinha, né, de forma que quando eu fazia quimioterapia, e eu ficava 3 dias muito cansada, muito cansada, assim, eu queria sair da cama e aquilo parece que o corpo não obedecia, não tinha força para sair da cama. Eu pedia pro Max viajar com o Lucas. Eu dizia, viagem, né? Vai pra praia, vai ver tua mãe, vai ver teu pai, que mora em outro estado. Hoje eu moro no estado que a gente mora, mas naquela época eu morava no sul.
Então, como é que eu vou te deixar aqui sozinha? E eu disse, eu prefiro. Porque assim, pra mim é uma exigência, parece que eu tenho que estar bem pro Lucas, sabe? Porque uma criança de 4 anos vai me exigir, eu vou dizer, não, mãe tá cansada, não, mãe tá doente, não, mãe quer dormir. Não, leva ele, né? Eu vou me sentir melhor, assim. E se eu precisar de ajuda, eu vou pedir, né? Então a gente tem que saber declarar isso. Eu acredito nisso, né? E a outra coisa, quando a gente está acompanhando a pessoa que está passando por isso, que talvez não tenha essa clareza que precisa te pedir, o que ela precisa para se sentir bem, pergunta, né? Então assim, te coloca a serviço, eu tô aqui, pode contar comigo, de que maneira eu te apoio, de que maneira eu te ajudo, tem alguma coisa que tu queira me pedir, tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Então, isso é um outro recado, assim, que eu gostaria de passar para vocês. Deixa eu só ver o que tem aqui também, a Eliana comentando que me conheceu nas lives durante a pandemia. Ah, Eliana, que lindo, né? Que coisa, que legal. Fico feliz de saber que tu conhece a minha história agora, que gera pra ti admiração. Isso pra mim é um reconhecimento, fico muito grata. E foi um período bem intenso que nós passamos a pandemia, né? E pra mim também foi muito importante poder fazer as contribuições com aquele ciclo de lives que eu fiz com o Felipe Suri, um amigo do peito também. Bom, gente, o que mais aqui? Deixa eu ver. Se tem agora aqui no final mais alguma questão pra gente começar. Ai, que bom, Lisandra, fico feliz de saber que tu precisava ouvir isso, que de alguma maneira eu contribuí pro momento que tá passando. E assim, ó, uma outra coisa que eu acho importante dizer, gente, não é que a gente vai negar o que a gente tá passando, não. Mas a gente precisa despertar a nossa força interior, sabe? Ativar a nossa força interior. Então, oi Kelly. Fernanda, querida. Obrigada, gente, pelas falas de vocês aqui, tá? De tanto carinho. E pra gente ativar essa força interior, a gente precisa alimentar os nossos pensamentos de coisas boas. E o que é alimentar o pensamento de coisas boas, né? É tentar direcionar o olhar para as oportunidades, para os aprendizados que estão disponíveis, para o tempo que a gente tem. Eu tive uma situação também na época com a quimioterapia que eu fiquei com... Ai, como é que é o nome da coisa que eu fiquei? Neuropatia periférica. Então eu tinha dores terríveis, como se fossem umas agulhadas, assim, né? Da minha cintura para baixo, porque se interromperam também as correntes nervosas, né, das células. E aquele período para mim foi bem desafiador, porque era dor, eu não conseguia dormir direito. Então, assim, eu fui em busca. Fui a 7 médicos, 7 especialidades diferentes, reumatologista, fisiatra, fisioterapeuta, traumatologista, já não me lembro mais, eu lembro que tinha dado 7, tá? Até que eu fui fazer acupuntura. Então, quando eu fiz a acupuntura, a Mariana, né, que foi minha acupunturista na época, ela me sugeriu neuromodulação. Na terceira sessão, tirou com a mão, né, que eram estímulos justamente em partes do cérebro, né, que para poder estimular a produção de substâncias naturais, como dopamina, por exemplo, para diminuir a questão da dor, em 3 dias, 3 sessões, tudo que eu tinha tomado já de medicações dos mais variados tipos para essas dores que não tinham feito efeito, para mim aquilo melhorou. E isso para mim também foi um reforço, uma pontuação de uma coisa que eu acredito muito, né? Que é a gente realmente poder fazer essa gestão dos nossos pensamentos, porque os pensamentos vão puxar as nossas emoções. Então, assim, as emoções prazerosas, elas vão nos trazer benefícios, inclusive para o nosso estado de saúde. As emoções que são desafiadoras, que são desconfortáveis, elas vão produzir outros tipos de substâncias, como cortisol e adrenalina. E quando o nosso corpo, né, o nosso cérebro está cuidando da nossa sobrevivência, porque ele está operando no medo, na raiva, né, ele está ali cuidando da nossa vida, não sobra energia, né, para que ele cuide da nossa imunidade. Então, poder fazer um reforço de imunidade é uma coisa que todo mundo precisa. Não é uma coisa assim que a gente vai fazer só quando a gente tá doente, é para não ficar doente, né? Então, por exemplo, o gengibre, a cúrcuma entraram na minha vida. Não, nem sempre eu acho que o pouquinho que eu faço ali na minha comidinha é suficiente, então agora eu tenho tomado cápsulas de complemento, né, de gengibre, de cúrcuma, para que a gente possa ir trabalhando toda essa questão da imunidade. Então, a nossa gestão emocional, ela é muito importante, né? Porque as emoções são um terreno propício para que a gente tenha mais saúde ou tenha mais desafios. Então é bem importante que a gente olhe para isso também. Meus queridos, tá? Vou me despedindo de vocês aqui. Espero que de alguma forma, alguma coisa que eu tenha trazido possa ter inspirado vocês ou trazido respostas. E como vocês sabem, estou à disposição, né? Qualquer coisa. Oi, Karine! Vamos estar juntas amanhã de manhã, né? Tô bem feliz. E aí, então, qualquer coisa vocês me chamam lá no direct, me mandem alguma pergunta por lá. Lembrando que quem procura cura
é também uma palestra, né? Onde eu percorro alguns pontos principais, alguns principais aprendizados e competências que eu desenvolvi, porque sem dúvida eu desenvolvi muitas competências a partir desse retorno. E um beijo para todos vocês, tá? Obrigada por estarem aqui. Oi, Fábio. Ai, tanta gente amada da minha vida, dos mais diversos lugares, assim, né? Das mais diversas relações. Feliz de estar aqui com vocês. Um beijo aí para todo mundo. Uma ótima noite. Vida longa, saudável e feliz. Lembrem que podemos gerenciar o nosso estado de espírito. Lembrem que podemos nos perguntar sempre. Karine, se quiser vai ficar gravada depois. Podemos nos perguntar sempre. E se a vida estivesse a nosso favor e não contra nós, né? E se isso estivesse a meu favor e não contra mim? Porque nós temos uma tendência, e isso é medido por pesquisas, a enxergarmos mais o negativo do que a oportunidade. Isso é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro faz para nos proteger da dor e para cuidar da nossa sobrevivência. Então, a cada 10 pensamentos, em torno de 7,5 pensamentos são pensamentos negativos, pelo menos na amostra dessa pesquisa, né? Então, aqueles respondentes chegaram nesse número. Então, se a gente deixar que as coisas aconteçam de maneira espontânea, nós vamos enxergar sempre o lado ruim das coisas, o peso, a coisa difícil, o desafio. Então, mas o desafio de um jeito complicado, né? Então, a gente precisa se convidar de maneira mais consciente a expandir nosso olhar e enxergarmos as oportunidades e como é que eu poderia lidar com isso, e o que eu posso fazer, e o que está ao meu alcance, que decisões precisam ser tomadas, o que faria com que eu me sentisse melhor, como eu posso reagir com eficácia diante dessa situação, o que eu estou precisando nesse momento, o que eu poderia fazer que aumentasse as chances de ter essa necessidade atendida. E tudo isso pode nos ajudar a chegar num caminho de vivenciar essa experiência de uma maneira mais favorável, né? E inclusive pra gente quando a gente tá lidando com pessoas, né? Porque eu tive a experiência de lidar com meu irmão terminal. Então, antes de viver a experiência do câncer em mim, eu acompanhei o meu irmão. E foram tantas coisas lindas que a gente pôde resgatar juntos, sabe? Coisas que talvez a gente não tivesse dito um pro outro, porque talvez tivesse deixado para amanhã ou não tivesse sentido a necessidade. Mas essa perspectiva também de finitude, ela também pode ser uma oportunidade pra gente fazer resgates. Ele pôde deixar as coisas dele todas organizadas da maneira que para ele fazia sentido, né? Porque ele já sabia que o diagnóstico dele era um diagnóstico difícil, e poder fazer um movimento de passagem assim em harmonia também foi uma experiência incrível. Mesmo numa situação difícil assim é possível, né? E sim, há muita esperança, e sim, há muitas possibilidades, né? Então, assim, existem tratamentos que estão disponíveis, e cada vez mais a chance de cura, ela é grande, aumentando cada vez mais, e quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente cura, né? Então, acho que uma das grandes coisas que a gente precisa vencer é essa crença de quem procura acha, né? Por isso que essa palestra e essa live se chama Quem Procura, Cura. Porque se tiver ali, né, já está ali, se tu encontrar ou não. O fato de não encontrar só aumenta as chances de ser tarde demais. Então, a gente precisa, eu realmente acredito nisso, vencer esse medo do médico, né, de buscar as coisas, de fazer os exames, fazer os check-ups, porque realmente é onde a gente tem maior oportunidade de poder seguir a vida da gente por mais tempo, né? E tomar decisões que tornem a nossa vida mais congruente com aquilo que a gente deseja. Gente, fui, tá? Um beijo aí pra todo mundo. Flávia, que bom te ter aqui de novo. E uma boa noite pra todo mundo, tá? Muita saúde, gente. Marquem seus check-ups, tá? Coloca um lembrete ali no teu celular. Vai em busca. Vai em busca, porque é muito importante pra gente que tem o privilégio de ter oportunidade, né, de poder buscar um sistema de saúde, enfim, que possa contribuir para que a gente tenha as respostas que a gente precisa e tome as decisões que sejam necessárias, tá? Que bom, fico feliz em saber, Mayra, que fez sentido para ti, especialmente porque tu está lidando, né, com uma circunstância assim, e me coloco à disposição de todos que estão aqui conosco, tá? Beijo, gente. Agora vou mesmo. Tchau, tchau.